Acredito que agora foi. Se não tiver enquadrado esta câmera, eu vou ficar muito brava. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Natália e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um vídeo sentadinha por motivos de pé. Mostrando meu pé de graça na internet, gente. Podia estar vendendo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise barra discussão, barra crítica, barra resenha dos livros Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Como são livros muito populares e a maioria das pessoas que eu conheço já leu ou já sabe no mínimo a premissa dos livros, eu vou fazer esse vídeo aqui com spoilers, porque eu não me vejo dando a opinião que eu quero dar, eu não me vejo trazendo as informações que eu quero trazer sem destacar os fatos que eu vou usar para comparação e para realmente emitir a minha opinião. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Manda esse canal pros seus amigos, pra sua família, pra todo mundo que você sabe que gosta de livro, porque só assim a gente vai crescer e conseguir alcançar lugares maiores. Eu tenho o sonho de alcançar cada vez mais pessoas com os meus conteúdos, e vocês são um fator essencial pra que isso aconteça. Então se você gosta desse canal, se você quer me ver crescer, se você acha que o meu conteúdo pode agregar na vida de alguém, por favor, não deixe de enviar esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga, pra sua família. Fala pras pessoas que esse canal existe pra que a gente possa crescer juntos. Já vai deixando o like aqui embaixo pra você não esquecer de dar no final. Isso ajuda muito no engajamento desse vídeo e o YouTube entende que esse conteúdo é interessante para outras pessoas e envia pra mais gente. Já ativa o sininho de notificações para que sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, vocês fiquem sabendo. Me sigam nas redes sociais, eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, eu tô no TikTok. No TikTok eu posto bastante porque eu acho que é uma rede social mais saudável, então já me siga por lá pra você não perder nada. Vai ser um prazer te ter lá pertinho de mim. Caso você vá comprar qualquer coisa no site da Amazon, eu peço para que você, por favor, lembre de mim e use meu link de associado. Essa é a principal fonte de renda de quase todos os booktubers, então se você quer me ver crescer, se você quer apoiar meu trabalho, é só usar o meu link que você já vai me ajudar muito. Essa eu acho que é uma das formas mais legais de você ajudar o booktuber que você gosta, uma vez que você está comprando algo pra você e nós estamos apenas ganhando uma comissão pelo nosso trabalho aqui e você não gasta nada a mais por isso. Então, por favor, se você puder me ajudar, se você quiser me ajudar, use meu link da Amazon. E vamos logo pro vídeo de hoje. Se você me acompanha no canal há mais um tempinho e não chegou aqui caindo de paraquedas nesse vídeo, você deve saber que o meu livro preferido do ano de 2020 foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu fiquei completamente vendida pela narrativa, apaixonada pelos personagens e pela escrita da Taylor Jenkins Reid. Isso porque eu acho que ela faz um trabalho excelente em criar personagens que são críveis, que são reais e que nos fazem acreditar que eles realmente existem. E como Evelyn Hugo conquistou meu coração sem fazer o menor esforço, eu já estava louquíssima para ler Daisy Jones e saber se ia ser tão bom quanto, se ia ser melhor, porque o Booktube e os Bookstands são muito divididos entre quem é melhor, Daisy Jones, Evelyn Hugo, ou os dois são igualmente bons. E eu tinha muito interesse, principalmente porque o primeiro livro que eu vi falarem foi o Daisy Jones, que eu vi no canal do Geek Freak, e ele simplesmente ficou alucinado com esse livro. E eu falei, cara, eu preciso saber se isso é real, eu preciso saber se esse sentimento, ele é tão forte assim, se eu vou conseguir sentir isso que tá todo mundo sentindo. Porém, o Evelyn Hugo me despertou um pouco mais de curiosidade, então eu li ele primeiro. Gente, infelizmente eu não controlo todos os barulhos do mundo, tem alguém serrando alguma coisa em algum lugar, então se aparecer na filmagem, no áudio, eu peço desculpas, mas eu vou tentar falar mais alto aqui pra ocultar o barulho de lá. Como eu disse, eu acho muito difícil que vocês não conheçam as histórias, porém vou dar uma leve pincelada pra quem tá um pouco perdido ou pra quem se esqueceu. O livro Sete Maridos de Evelyn Hugo vai contar sobre uma atriz chamada Evelyn Hugo que adentra no mundo de Hollywood tendo que passar por várias dificuldades, principalmente a sua condição financeira e suas origens. E através da sua aparência exuberante, da sua lábia e da sua imponência, ela consegue conquistar lugares muito grandes. Mas, como tudo de bom que a gente conquista na vida, isso tem um preço e ela precisa abrir mão de certas coisas por estar onde ela está. Esses sete maridos com quem a Evelyn Hugo se envolve, e se casa,
Cada um deles tem um motivo e tem um propósito para a vida da Evelyn. E apesar de parecer um pouco sugestivo, né? Ah, mas o livro vai contar sobre os maridos, não é sobre ela. No fim, você vê que é tudo sobre ela e os maridos só estão ali para fazer a vontade dela. Para ela conseguir chegar aonde ela quer, ela usa esses degraus, digamos assim, que são não só os maridos, como eu disse, a lábia, a imponência dela, mas os homens são sim trampolins para que ela consiga chegar onde ela quer, principalmente porque essa época de ascensão da Evelyn se deu ali nos anos 70, e se hoje em dia a mulher já não é tão valorizada pelo trabalho, imagina, né, há 50 anos atrás. E a jornada da Evelyn é tão incrível que você termina o livro crendo que em algum lugar no mundo a Evelyn Hugo existe. Não só isso, como você quer que ela seja a sua melhor amiga, sua tia, sua mãe, para te orientar a respeito das coisas da vida. E foi um livro que realmente mexeu comigo e me fez mudar a visão sobre algumas coisas, não só no âmbito das pessoas famosas de Hollywood, mas também o quanto custam os seus sonhos, o que custa o seu sonho, se vale a pena você chegar onde você quer, levando em consideração as coisas que você vai perdendo pelo caminho. Já o Daisy Jones and the Six vai contar a história dessa banda, o The Six, e dessa cantora chamada Daisy Jones, que estão presentes ali no cenário do rock dos anos 60. A Daisy Jones é uma mulher muito independente, que faz o que quer, não tá nem aí pra opinião de ninguém, a única coisa que ela quer é fazer música. E fazer a própria música, com as próprias letras. Imprimir os sentimentos em letras que ela possa apresentar pro público, e não ser simplesmente mais uma artista que canta músicas escritas por outras pessoas. No The Six, obviamente, nós temos 6 integrantes, cada um ali com a sua personalidade, mas o vocalista é o Billy e ele é super controlador, ele quer tomar todas as decisões pela banda porque ele acredita que, na verdade, é a banda dele. Em determinado momento, essas duas personalidades acabam se juntando para um dueto. Eles acabam fazendo essa parceria musical que faz muito sucesso, estoura no mundo inteiro, e os empresários, assessores começam a ver que tem um potencial muito grande para que essas duas personalidades se unam, tanto a Daisy Jones quanto o The Six. E eles estavam certos, porque tudo que eles fazem juntos começa a fazer muito sucesso e eles viram grandes astros do rock. Só que como são pessoas normais como qualquer outras, tem problemas de pessoas normais como qualquer outras, então tem as questões pessoais envolvidas ali e nós vamos conhecendo cada membro da banda, uns mais do que outros, e as histórias que vão acontecendo à medida que a banda evolui e cresce até a sua ascensão e o seu fim. Agora, gente, vamos para a parte que tem spoilers, então se você não leu os livros, pretende ler. Então se você não leu os livros ainda e não quer levar nenhum spoiler, o vídeo acaba aqui pra você. Desculpa. Espero que você tenha gostado. Mas se você não se importa com spoilers ou já leu, fica aqui que a gente vai discutir muita coisa ainda. Quando eu finalizei Evelyn Hugo, eu estava assim em outro planeta. Minha cabeça parecia que tinha sido transportada para uma outra realidade. Porque eu realmente fiquei muito envolvida. E eu não conseguia acreditar que aquela personagem que eu tinha me envolvido por tantos dias não existia. Foi muito difícil pra mim me desapegar da Evelyn Hugo e eu fiquei até um pouco triste, que eu pensei, cara, eu nunca mais vou gostar de um personagem tanto que eu gosto da Evelyn. Ela colocou um nível de exigência muito alto pra alguém conseguir superar. E eu não sei se isso foi um erro, né, eu ter lido Evelyn Hugo primeiro, até porque eu nunca tinha visto ninguém falando que era melhor ler um ou outro primeiro. Mas quando eu li Daisy Jones, eu não senti nada comparado ao Evelyn Hugo. Não só porque o cenário do cinema, de atores e atrizes me interessa muito mais do que o cenário da música, mas também porque eu achei os personagens de Evelyn Hugo muito mais críveis e profundos do que o de Daisy Jones. Eu não sou nem louca de dizer que os personagens de Daisy Jones não são profundos, longe de mim. Mas é só, como eu disse, como a Evelyn colocou o nível de exigência muito alto, quando eu li Daisy Jones, ficou muito longe do que eu senti lendo Evelyn Hugo. Quando a gente vai comparar os dois livros, a gente encontra algumas estruturas semelhantes. Os dois livros são baseados na forma de entrevista, apesar de que nós temos sim a parte do romance, da narrativa no Evelyn Hugo, não é o tempo inteiro entrevista. Nós temos sim ali o background da Monique, que é a jornalista, que conta a sua história pessoal, o que ela está vivendo no momento, em paralelo com a entrevista que ela está fazendo com a Evelyn Hugo. No Daisy Jones não é muito diferente, porque também é uma entrevista. A diferença é que nós não conhecemos a entrevistadora até o final, a gente não sabe quem é, e é o livro inteiro só entrevista.
São apenas os relatos dos membros da banda e de algumas pessoas que, de alguma forma, estavam relacionados com o The Six ou com a Daisy Jones. Esse formato é similar, mas isso não me incomodou, porque eu nunca tinha lido um livro que tinha essa dinâmica, então eu achei super interessante. Ainda mais porque existe essa leve diferença de um livro para o outro, então não ficou parecendo que ela estava repetindo a mesma fórmula. Porém, houveram momentos que, pra mim, ficaram nítidos de que a Taylor Jenkins Reid viu que pra um deu certo e ela aplicou pro outro. Eu não sei com qual ela fez isso, mas como eu li Evelyn Hugo primeiro, ficou parecendo que Daisy Jones é que estava tentando chegar ali no nível de Evelyn Hugo. Eu amo personagens mulheres que são independentes, que sabem o que querem, que sabem como pedir e como conquistar e como chegar onde querem. Eu amo esse tipo de personagem. Odeio mulher que é muito pacífica, muito pasmaceira, assim. Mas eu achei a personalidade da Daisy Jones e da Evelyn muito próximas, a ponto de que tinham vezes que parecia que eu tava lendo a mesma pessoa. Apesar de que sim, eu gostei muito mais da Evelyn, porque pra mim a Daisy Jones era uma Evelyn Hugo wannabe. E eu não acho que o único jeito de você ser uma mulher empoderada e que sabe o que quer e determinada é você ser uma mulher que causa confusão, uma mulher que fala o que pensa, uma mulher que veste roupas que não tá nem aí porque os outros vão pensar, uma mulher que usa o corpo pra conseguir o que quer. Tudo bem, você pode ser uma mulher empoderada desse tipo, mas como as duas personagens seguem esse mesmo padrão, as duas personagens falam o que querem, as duas personagens não abaixam a cabeça pra ninguém e manipulam as pessoas e usam a aparência pra poder chegar onde quer ou pra chamar atenção, ou simplesmente não ligam se a aparência vai chamar atenção porque simplesmente são seguras de si. As duas personagens usam desses mesmos traços. E eu acho que ser uma mulher empoderada, que sabe o que quer, vai muito além disso. Então eu acho que tinha outros caminhos para onde a Taylor Jenkins Reid podia ter ido, ao invés de usar os mesmos traços de personalidade para as duas personagens. Para mim, a única diferença é que a Evelyn é muito mais madura para lidar com os próprios erros, coisa que a Daisy não faz. A Daisy não parece se arrepender muito do que fez. E a Daisy foi alcoólatra e dependente química por muito tempo, coisa que a Evelyn Hugo não fez. São coisas tão leves que, enquanto eu estava lendo, pareciam que eram semelhantes. Parecia que a Daisy Jones estava tentando copiar um pouco da personalidade da Evelyn Hugo, e isso me desagradou muito. Outra coisa que me desagradou bastante é a fórmula que a Taylor Jenkins Reid usou para escrever esses dois livros. Reforço aqui, eu acho que quando ela viu que um dos livros deu certo, ela tentou aplicar a mesma fórmula para outro. Não que o outro não tenha dado certo, é óbvio, os dois são livros muito bons, mas um que, pra mim, né, foi o Daisy Jones, não cumpriu o que a Evelyn Hugo cumpriu na minha vida. Não chegou aonde a Evelyn Hugo chegou na minha vida. Então ficou parecendo que foi só uma tentativa falha de chegar no nível de Evelyn Hugo. Os dois livros vão falar de pessoas que são ninguém, que são pessoas comuns e que se tornam famosos porque querem ser famosos. Em nenhum dos dois livros a pessoa se torna famosa por coincidência ou por acidente. Nos dois livros os personagens ambicionam e sonham com a fama, com Hollywood, com fazer sucesso. E nos dois livros é colocado em xeque as coisas que se perdem quando se alcança a fama. No caso da Evelyn, ela teve que abrir mão de viver um amor pleno durante muito tempo da vida dela com a Célia por causa do preconceito que se sofria na época e se sofre até hoje. Por ela ser uma atriz muito visada e muito cotada e muito sexualizada, era exigido dela ser vista constantemente com homens para que não duvidassem da sexualidade dela, uma vez que ele estava escondido, né, com a Célia. E ela até chega a dizer no livro que se ela fosse uma pessoa normal, se as duas fossem pessoas normais, porque a Célia também é uma atriz, talvez elas pudessem viver um amor pleno, porque ninguém ia ficar tomando conta da vida delas, como acontece com pessoas famosas. No Daisy Jones, essa mesma questão é colocada em jogo. Não tem a ver com sexualidade, mas tem a ver com o que se perde quando se torna famoso. No caso do Billy, que ele perdeu grande parte da infância e do desenvolvimento das filhas dele por estar em turnê constantemente, por estar tendo que trabalhar no estúdio.
Então ele perdeu muito da infância, principalmente da primeira filha, porque ele estava numa clínica de reabilitação. E por mais que depois que a banda acabou, ele conseguiu sim continuar acompanhando a vida das filhas, ele sentiu que isso foi uma perda e foi. Assim como aconteceu com a Evelyn, apesar de que depois ela conseguiu ficar com a Célia, ela sentiu que o tempo que ela perdeu não estando com ela foi uma perda, foi algo que doeu nela. Uma coisa que eu achei incrível no Daisy Jones foi que eles colocaram, né, ali em anexo as letras das músicas. Eu achei isso muito interessante. Eu não tenho uma imaginação assim para conseguir imaginar uma melodia para as letras, mas eu achei muito interessante, gostei de muitas das letras e acho sim que isso adere um peso, uma credibilidade e uma veracidade maior para a história. Isso compensa alguns outros pontos que eu achei que não foi tão bem construídos assim. Outra coisa que a Taylor repete, né, como fórmula, é quando a gente vê que a jornalista ou entrevistadora, no fundo, tem algo a ver com a história que ela está cobrindo. No Evelyn Hugo, a gente descobre que a jornalista, na verdade, é filha de um cara que acabou morrendo num acidente de trânsito e que tinha um relacionamento com o Harry, que era o marido da Evelyn Hugo e também melhor amigo, e eles estavam casados para que ambos pudessem manter os relacionamentos reais. Eles tinham um relacionamento de fachada, enquanto a Evelyn ficava com a Célia e o Harry ficava com esse outro cara, que tinha uma filha. E aí ele sofre um acidente de carro enquanto está com o Harry. A Evelyn vê esse acidente de carro, salva apenas o Harry e acaba se sentindo culpada pro resto da vida por ter deixado aquele outro homem lá. Então, no futuro, como uma maneira de compensar pelo que ela deixou de fazer, ela chama essa jornalista, Monique, que é filha desse cara que morreu, para poder contar a sua história e escrever uma biografia sobre ela. Então, nós vemos que a jornalista, por mais que ela não saiba, tem uma relação direta com o entrevistado. Já no Daisy Jones, a mesma coisa se repete. A jornalista é a Julia, filha do Billy, que depois de mais velha resolve contar a história da banda e da Daisy, e da mãe e de todo mundo ali que fez parte que ela conseguiu contactar. Mas a gente só descobre isso mais pro final quando há uma intervenção ali no meio da entrevista, que é o único momento que tem algum diálogo fora da entrevista da Daisy com a Julia. E aí a gente descobre que quem tá entrevistando ali na verdade é a filha do Billy. Assim como no Evelyn Hugo, a gente só descobre no final por que que a Evelyn contratou a Monique e tal. Obviamente que as surpresas são diferentes, porque no Daisy Jones a gente não tá esperando que a entrevistadora vai ser alguém conhecido, e aí do nada vem a informação e você fica, Oh, legal. No Evelyn Hugo a gente já estava esperando uma justificativa, não que a justificativa seria essa, mas que haveria uma justificativa, porque desde o começo a Monique se questiona por que a Evelyn escolheu ela para escrever a biografia. Então são essas coisinhas que foram se repetindo e que me incomodaram, porque parece que ela quis repetir uma fórmula e para um deu muito certo, no caso de Sete Maridos, e para um não deu tão certo, para mim, no meu olhar, no caso de Daisy Jones. Eu gostei sim de Daisy Jones and the Six, achei um livro interessante, muito, tipo assim, muito bom, é uma história muito legal, é uma história bem clichê, assim, não tem nada de muito diferente, pra ser sincera. É uma roqueira drogada que se apaixona por um vocalista de uma banda ex-drogado, só que eles não ficam juntos porque ele é casado. Assim, não é nada muito incrível e nada muito assim. Nossa, quanta criatividade essa mulher teve pra criar essa história. Eu achei que o maior poço de criatividade da Taylor se deu exatamente nas músicas, na descrição das músicas, que você consegue imaginar como mais ou menos elas soam pela descrição, e isso realmente exige um pouco a mais de habilidade de descrição para você transmitir para o seu leitor como aquela música soa, já que ele não tá podendo ouvi-la. Mas ao contrário de Evelyn Hugo, que eu achei que foi da história toda, desde o começo até o fim, muito criativa, muito original, Daisy Jones foi uma história comum. E como eu já disse num vídeo anterior, quando eu tava falando sobre o livro As Mães, eu não acho que para uma história ser muito boa, ela precisa ser muito original. Tem que ser uma história que ninguém nunca contou, uma ideia que ninguém nunca teve, uma coisa super original, a primeira de todas a falar sobre isso. Eu acho muito difícil isso acontecer hoje em dia, mas eu acho que o que torna um livro muito bom é o ponto de vista que torna aquilo especial, independente da história.
é como aquela história é contada, independente da temática. Até porque às vezes você tem uma ideia genial, alguém tem uma ideia genial, mas na hora de transcrever, na hora de aplicar, vira uma coisa super comum ou até sem graça. No caso de Daisy Jones, a Taylor pegou uma história que não tem nada de muito especial, ao meu ver, e transformou numa coisa super original, porque eu nunca tinha visto, como o formato de entrevista, a presença da letra das músicas e o pequeno plot ali de você descobrir que a Julia, na verdade, é quem tá entrevistando eles. Porém, isso não foi suficiente pra mim pra comparar, colocar Evelyn Hugo e Daisy Jones no mesmo nível. Pra Evelyn Hugo eu dei 5 estrelas e favoritado, pra Daisy Jones eu dei 4 estrelas, ou 4 estrelas e meia, acho que 4 estrelas e meia, porque eu gostei, mas não gostei muito e ele não foi favoritado. Exatamente por isso que eu achei essa repetição de fórmula e a falta de apego que eu tive pelos personagens. Outra diferença que eu achei gritante assim de um livro para o outro foi que os personagens secundários de Evelyn Hugo, eles são quase tão críveis quanto a Evelyn. A Evelyn é assim, ela é fora do normal de quanto dá pra acreditar que ela é uma mulher de verdade, que ela é real. Porém, as pessoas que a rodeiam, né, os personagens secundários, a Célia, o Harry, os outros maridos, as outras meninas do elenco dos filmes que ela faz, elas também parecem reais. Essas pessoas também parecem reais, mesmo que elas não tenham muito espaço para serem desenvolvidas. No caso da Célia e do Harry, eles têm bastante espaço sim, mas menos do que a Evelyn, obviamente. Gente, isso é tudo a minha opinião, tá? Vocês podem discordar à vontade, mas assim, pra mim, o que define um personagem bem construído, tridimensional e crível é você conseguir, uma das coisas, né? Você conseguir prever como que aquele personagem reagiria a uma determinada coisa, baseado no que você já sabe sobre ele. Por exemplo, você tem um amigo, aí você conhece muito bem seu amigo, e aí você recebe uma notícia que você tem que contar pro seu amigo. Você já prevê como que seu amigo vai reagir àquela notícia antes de contar, porque você conhece o seu amigo, você sabe a personalidade dele. Pra mim, quando você é capaz de fazer isso com um personagem literário, isso mostra o quão tridimensional e o quão profundo ele é. E eu conseguia fazer isso com todos os personagens de Evelyn Hugo, até com a mãe da Monique, que não é nem personagem secundária, é, sei lá, terciária, quaternária. Já no Daisy Jones, foi uma coisa... Eu achei os personagens tão superficiais e estereotipados que eu não conseguia fazer isso. Os únicos personagens, ao meu ver, que foram bem desenvolvidos foram o Billy e a Abby. Ih, até confundi aqui. Os únicos personagens, pra mim, que foram bem desenvolvidos foram o Billy e a Daisy, que eram os personagens principais. Todos os outros, pra mim, apenas se seguraram num traço de característica e aí foi levando o livro inteiro só baseado naquele traço. Por exemplo, se não me engano, era o Warren. O Warren, ele tinha um traço de personalidade. Ele só queria saber de dinheiro e mulher e dava em cima de todas as mulheres. É isso do começo ao fim, tipo, ele não tem mais nenhuma característica. Ou o Pete Loving. O Pete, ele tem uma namorada. É só isso que ele é. Tipo assim, é ele, o Pete e a namorada dele. O livro inteiro é só isso. O Graham, que é o irmão do Billy, ele é apaixonado pela Karen e vive na sombra do irmão. É o livro inteiro, só essas duas coisas. E ele é um personagem secundário que deveria ser importante. Além do Billy e da Daisy, a única personagem que eu vi que foi mais bem trabalhada foi a Camila, porque ela era uma personagem complexa que saía um pouco do padrão do que se espera, uma vez que ela aceitava os erros do Billy e falava, olha, independente dos erros dele, eu quero ele e eu vou ajudar ele a melhorar. Eu não vou abandonar ele, eu não quero abandonar a família que eu tenho. Então eu achei que ela foi muito bem desenvolvida, achei que ela foi um personagem muito interessante, mas aí todos os outros eram assim, só bidimensionais. Ou a Karen, que é a tecladista, ela é uma mulher que é muito bonita também e que fica recusando o Graham. Sabe, os personagens, eles estão ali, eles estão ajudando a narrativa da história e eles não têm personalidade. O Ed Loving, ele só não gosta do Billy. O único traço de personalidade dele é que ele é brigão e ele quer fazer as coisas, quer ter a oportunidade de fazer as coisas do jeito dele. E o Billy não deixa. Sabe, eu não sei qual era o objetivo da Taylor ao colocar todos esses personagens, porque eu sei que quanto mais personagens você coloca numa história, mais difícil é de você fazer cada um deles ser profundo. E eu sei que sim, no fim, todos estão ali apenas para construir a narrativa do Billy e da Daisy.
Mas então, pra que colocar todos eles e colocar tanto espaço pra eles se eles não vão ser complexos, se eles não vão se desenvolver? E a gente sabe que a Taylor consegue fazer isso, que ela consegue desenvolver personagens secundários a partir do momento que a gente vê isso claramente em Evelyn Hugo. Eu não sou a dona da verdade pra falar, esse é melhor que aquele, eu só falo daquilo que eu vivi. E lendo Daisy Jones eu não senti nem metade do que eu senti lendo Evelyn Hugo. Eu li assim, com minhas emoções estáticas. Elas começaram aqui no meio e continuaram aqui no meio, não me fez sentir nada. Enquanto Evelyn Hugo eu fiquei ansiosa, eu fiquei triste, eu chorei, eu ri, eu me inspirei. Foi realmente uma experiência extracorpórea. Já o Daisy Jones foi simplesmente um livro bom que eu li. Lógico que é muito melhor do que muito livro que eu já li, do que muito livro que eu já vi por aí. A narrativa é muito mais interessante, muito mais envolvente do que muita coisa. Tem muita coisa criativa, como eu disse, a questão das músicas, a questão de ser uma entrevista. Mas como eu tô comparando os dois livros da mesma autora, Evelyn Hugo me pôs aqui e Daisy Jones nem me tirou daqui, entendeu? A Taylor Jenkins Reid tem outros livros publicados aqui no Brasil. Quero sim ler, porque apesar de Evelyn Hugo ter sido muito melhor que Daisy Jones pra mim, Daisy Jones foi bom, não foi ruim de maneira alguma. Foi uma experiência muito bacana, porém não tão incrível quanto Evelyn Hugo. Então eu quero continuar lendo os livros dessa autora. Vou falando aqui pra vocês o que eu achar, se são tão bons quanto, se são melhores, se não são. Pretendo aí fazer um ranking dos livros e o que eu acho deles. Então, como eu já disse, para Evelyn Hugo foram 5 estrelas favoritado, para Daisy Jones foram 4 estrelas e meia e não favoritado. Mas isso é apenas a minha opinião, gente. Inclusive, quero muito saber o que vocês acham. Para vocês, qual livro é melhor, Evelyn Hugo ou Daisy Jones? Quero muito saber, vamos conversar aqui nos comentários, deixa aqui embaixo o que você pensa, o porquê você pensa. Vocês têm todo o direito de discordar de mim. Isso aqui é basicamente minha opinião, então apesar de eu ter gostado dos dois livros, eu amei absolutamente Evelyn Hugo e gostei muito de Daisy Jones. Então é isso, minha gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei pra caramba aqui, agora eu quero que vocês falem aqui nos comentários também pra eu saber. Me sigam nas redes sociais pra ficar ligadinho quando tiver próximos vídeos. Pra ficar ligado quando eu perguntar pra vocês que temas vocês querem ver aqui no canal. Caso você vá comprar qualquer coisa no site da Amazon, se lembre de usar o meu link, gente. Deixe favoritado aí no seu navegador. Daí você só entrar e adicionar as coisas no seu carrinho, sem gastar nem um centavo a mais, vai me ajudar pra caramba. Se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito. Assista os vídeos aqui do canal, a gente faz uma maratona geral das resenhas, dos escapismos, dos unboxings. Me ajuda aí a conseguir monetizar esse conteúdo. Deixa o like aqui embaixo para eu saber se vocês gostaram. Um beijo e até o próximo vídeo.